Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de sempre desenhar o direito para você, que fique muito fácil de entender, muito didático. Por vezes nós convidamos convidados que são do direito, mas por vezes pessoas relacionadas com atividades correlatas que vão trabalhar juntos em prol de uma empresa, de uma pessoa que vai poder trazer mais clareza para você. E tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o motivo do nome Direito Ilustrado. Hoje, eu, Renan Fará, advogado, recebo a Juliana Freitas, que é Relações Públicas, ela que trabalha inclusive para mim, para o meu escritório, e vai explicar para nós aqui um pouco sobre esse trabalho de relações públicas, como ela pode ajudar uma empresa, como ela pode ajudar um escritório de advocacia e tantas outras áreas, atividades que ela tem. Bom dia, na verdade boa noite, porque o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 21 horas. Por favor, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo, comenta lá no final Relações Públicas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema, ok? E agora, por favor, Juliana, se apresente ao nosso público. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço demais pelo convite, é sempre muito bom falar sobre a área que eu trabalho. Uma, porque eu amo, e duas, porque as pessoas não sabem o que é. Então, quando a gente fala relações públicas, assessoria de imprensa, quem faz o que é? Poxa, quem tem assessoria de imprensa é só político? Ou é só artista, celebridade? Não, não é. Né? A gente costuma até brincar que não existe empresa pequena nem grande o suficiente que não precise de uma assessoria de imprensa, todo mundo precisa, então agradeço demais pelo convite. Espero que hoje minha mãe entenda o que eu faço, porque nem ela às vezes entende. Na verdade, uma das coisas que eu aprendi muito tempo atrás é que a gente consiga desenvolver a habilidade de explicar para uma criança aquilo que você faz, ou ainda aquilo que você quer explicar. Então eu trabalho isso até no Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, que eu vou falar com pessoas que são graduadas, pós-graduadas e pessoas simples, Sim. Pessoas sem o estudo completo. Então, eu preciso ter um discurso que a pessoa absorva, entenda, interprete tudo que eu disse. Aí até também o motivo, direito ilustrado. Falei, poxa, talvez esse seja o meu diferencial, vou trazer isso para as pessoas, para mais pessoas através aqui do YouTube. Nosso programa, para você que nunca assistiu, ele é dividido em 3 partes. Já se prepara, Juliana. Ai, meu Deus. A primeira parte é a preliminares, onde a gente vai conhecer um pouco mais o nosso convidado. A segunda parte é o mérito, onde a gente vai entrar a respeito do tema que a gente propõe, nesse caso aqui, relações públicas. E o terceiro momento, o terceiro quadro, é o que a gente chama de frente para a sentença, onde teremos 3 perguntas polêmicas e 3 perguntas mais engraçadas, que o nosso convidado tem direito de responder ou recorrer. E aí a gente encerra. Então, fica conosco até o fim, garanto que o final é mais divertido. Juliana, conta pra nós. Casada, filhos, como que é a sua vida pessoal? Muitas histórias, né? Bom, eu acabei não falando, eu sou jornalista de formação, tenho pós-graduação em marketing, e trabalho há 24 anos com assessoria de imprensa, que é o trabalho de relações públicas. Nos Estados Unidos, quem faz é um profissional de relações públicas. Aqui no Brasil é muito comum um jornalista fazer esse trabalho, por essa facilidade que a gente tem com a imprensa, né? Os contatos, né? Os contatos e também o jeito de escrever, né? Um olho mais jornalístico para os fatos. Então, é muito... Lógico, relações públicas também é bem-vindo. Na área de comunicação é muito legal você trabalhar com uma equipe multidisciplinar, porque a gente consegue enxergar vários âmbitos, mas no Brasil é muito comum jornalista. Bom, eu sou divorciada, tenho 2 filhas. Quantos anos elas têm? A Olivia tem 15 anos, acabou de fazer. E a Helena vai fazer 12, agora dia 25 de dezembro, minha pequena natalina. E minha vida pessoal é isso, eu trabalho muito, estou numa fase muito de desenvolvimento pessoal, buscando cursos que fogem um pouquinho da minha área, com alguns planos para trabalhar com oratória e palestras hoje. E a minha vida pessoal é muito baseada em amigos, eu gosto muito de sair para me divertir, aí, lazer. Isso, eu ia perguntar quais são os seus hobbies. Hobbies. Eu gosto muito algo que você faz que não é trabalho. Deixa eu pensar. Não, eu gosto muito mesmo de sair para dançar. Acho que a minha grande paixão é essa, sair para dançar, e não é dançar música de salão, não, é tipo qualquer balada mesmo, gosto de sair mesmo, de dançar, sair com os amigos, gosto de receber as pessoas em casa. Não sou uma exímia cozinheira, mas geralmente tem pessoas ao meu lado que fazem essa parte. E gosto de ler, gosto muito de séries, filmes.
E gosto muito de teatro, embora eu não tenha ido muito ultimamente. Ok, então última pergunta na esfera pessoal aqui de preliminares. Dá uma dica pra gente de filme ou série. Eu acho que a gente conhece muito uma pessoa quando fala filme, série ou livro, ou os três. Conta pra Tá? nós. Nossa, de filme, tem vários. Eu gosto muito dos clássicos, sabe? Muito. Eu gosto muito de Perfume de Mulher, que é um filme que eu amei. De série, às vezes eu reassisto Acabou de coisas falar do que gosta passado. de dança e falou de um filme que tem o tango, né? Que tem, eu acho que aquela cena do tango, pra mim, ela Eu é gosto da cena que ele icônica. dirige a Ferrari sendo cego, né? Sim, é verdade. É verdade. Bom, Eu assisti várias vezes, eu assisti faz pouco tempo, de novo. Nossa, Ilha do Medo, porque eu gosto muito de terror psicológico. e o plot twist, né? Que inverte tudo no final, que você falou, Eu agora me senti entendi. meio Aí você tem que burra. assistir de novo pra falar, agora deixa Será eu que é isso assistir. mesmo? Né? Sabendo o final, vê de novo. Muita gente fez isso com Exatamente. Quinto Elemento. Quinto Elemento eu Não, não Quinto assisti. Elemento não, Sexto Sentido. Sexto Sentido. É que Quinto Elemento também é com E Bruce Willis. aí tem o outro, tem Os os outros, outros também. é. Os outros, pra mim, é melhor que Sexto Sentido ainda. É É. sensacional. Enfim, tem vários. De série, eu tô assistindo agora uma série meio antiga, mas eu tô assistindo com uma pessoa que gosta muito, que é o Dark. Sei. Achei Também é outra coisa demais. bugada, né? Que fica... Então, eu gosto dessas coisas que mexem com a minha cabeça, sabe? Mas aí, na hora do almoço, na hora que eu vou sentar pra almoçar, porque eu almoço sozinha, né? Minhas filhas estão na escola, eu assisto Sex and the City, que é uma série tola, mas tem algumas verdades ali, mas é uma série mais levinha. Assisto Gilmore Girl com a minha filha de 15 anos, porque é uma série que fala muito de relacionamento mãe e filha. E como ela tá na adolescência, nos aproxima demais, a gente consegue discutir temas ali das duas, sabe? É uma mãe divorciada também, com uma filha adolescente. Então, Se pra mim, identifica. eu gosto demais, demais mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Vamos entrar agora para o tema, né? Sairmos da preliminar, vamos entrar no mérito, que é falar o que a gente está esperando aqui sobre relações públicas. Juliana, falando sobre conflito de interesses, como é que você vê quando surge um conflito de interesse entre o advogado da empresa, vamos fazer essa relação aqui com advogados, e a pessoa contratada para fazer essa assessoria de imprensa, essas relações públicas da imprensa? Quando há um conflito de interesse, o advogado quer divulgar e o Relações Públicas não quer aquela determinada área porque entende que isso pode atrapalhar a empresa naquele processo. E o inverso também. O advogado quer manter o sigilo e o Relações Públicas entende, não, isso aqui é importante trazer a público por causa de X motivos. Como que funciona essa decisão de interesse de conflito quando surge nesses ambientes? Os conflitos sempre vão existir, né? Seja com a área jurídica, seja com a área comercial, né? Então o assessor de imprensa, ele trabalha muito em conjunto com essas áreas, né? Então, quando eu tenho uma crise numa empresa, que é uma crise de imagem, geralmente eu trabalho muito junto com a área jurídica, muito junto. Tudo que vai sair na imprensa passa pelo jurídico antes. Então, porque eu preciso ter esse respaldo jurídico que eu, como jornalista, nem sempre entendo. O que pode e o que não pode ser revelado. O jornalista, ele tem um princípio ético de que ele tem que contar a verdade. Sempre. E algumas pessoas até falam, o assessor de imprensa não segue, né, essa ética. Segue sim. O assessor de imprensa, o bom assessor de imprensa, ele não mente. Ele não esconde a verdade. Mas ele vai encontrar meios, junto com o jurídico da empresa, para contar essa história. Que não fira, né, um processo lá na frente, né, que não atrapalhe, às vezes, uma negociação, ou que atrapalhe uma estratégia da empresa. Então, é um trabalho muito em conjunto. Quando eu preciso falar com a imprensa, eu respeito muito o jurídico. Que também não sou louca, né, Renan? Ele sabe o que ele tá falando, né? Eventualmente gerar um novo processo por causa dessa aparição, né, dessa presença. Não compensa. Agora, o contrário eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas existem casos de, às vezes, o advogado da empresa querer aparecer mais do que a empresa. E aí é um problema. Pensando em empresa, eu acho que é mais raro mesmo. Mas quando é pessoa física, isso acontece muito. Principalmente em processo criminal. Então o cara tá lá respondendo processo crime e o advogado vê a oportunidade de se divulgar. Se promover em cima do cliente. E às vezes fala demais, e às vezes acaba expondo o processo, questões sigilosas do processo que ele traz à imprensa. Então,
dá um problema muito grande. Não é um problema, mas o cliente está sendo mal defendido e mal sabe que o maior inimigo dele é o advogado que está ali Exatamente. querendo Quando, aparecer. quando a gente assume uma empresa, né, ou até uma pessoa física, tudo, a gente passa essas orientações para as pessoas. Então, muitas vezes o advogado não participa dessas orientações, mas a gente deixa claro numa conversa. Já aconteceu um caso de um advogado dar entrevista e não era para ele ter dado. Ele foi desligado da empresa. Porque isso geralmente está nas regras da empresa, né? De confidência. Sim. O que acontece? Quando a gente entra numa empresa, existem os porta-vozes da empresa. Só essas pessoas podem dar entrevista. Aí o cara vai lá e dá entrevista sem ser porta-voz, sem ter falado com a direção, né? E aí a gente tem um problema muito sério. E atrapalha. Atrapalha muito num caso de crise, porque às vezes a gente não é que a gente está escondendo a verdade, mas ele está indo contra a estratégia da empresa de passar uma nota oficial. E isso atrapalha todo o gerenciamento, porque daí vira uma outra crise. É verdade, é Vira uma verdade. outra crise. Eu penso que, não sei se é dessa forma, mas muitas vezes a estratégia utilizada numa empresa que enfrenta uma crise é justamente não se omitir, mas abafar. Né? Nem abafar é a palavra certa. A gente até se pronuncia, mas a gente tem um comunicado oficial, e daquele comunicado a gente não sai. Ele é um comunicado até meio engessado, que vai contar os fatos. Porque, assim, quando a gente não se pronuncia, é pior, porque daí a gente começa a gerar especulações. Sim. E a imprensa começa a falar, procurei a empresa tal e ela não se pronunciou, até hoje eu não tive uma resposta da assessoria de imprensa. Isso pega muito mal, muito mal. Quando você sai a matéria e você responde no ato, você acaba com aquele assunto. Um exemplo claro aqui para quem está nos assistindo. Eu vou dar um exemplo, se você puder dar outro, vou ficar feliz. Mas um que é super recente. O caso dos alunos da PUC São Paulo que ofenderam os alunos da USP, né? Chamaram lá de cotista. Você fala, Renan, mas cotista não é ofensa. Mas a partir do momento que cotista vai fazer referência à raça, e por que faz? Porque para você ser cotista, você tem que ter uma raça desprivilegiada para poder ser cotista. Então, necessariamente falou da raça. E usa isso de uma forma a diminuir a pessoa pela nova lei que alterou a lei de racismo, no artigo 20C, vai dizer lá que qualquer tipo de expressão que seja para diminuir um grupo minoritário, mas que seja depreciativo, então se enquadra na lei de racismo. Mas o que eu quero dizer com isso? Alguns alunos fizeram isso. Pô, não responde. Não é uma faculdade, uma universidade toda que fez isso. Foram alguns alunos. Mas a universidade, como sendo os alunos dela, teve que se manifestar e se manifestou através de notas da imprensa, Sim, sim. né? Justamente para não se omitir, mas dar a resposta... E o assunto acabou, né? Pelo menos referente à universidade. A universidade acabou, ela se pronunciou, ela disse que ela não apoia, corrobora, não incentiva, corrobora com eles, e é isso, é sempre essa resposta. Os escritórios de advocacia demitiram os estagiários. Sim, né? Inclusive um era do Pinto, como que era? Não, Pinheiro Neto. Eles demitiram. É um dos mais famosos de direito criminal do Brasil. E porque, imagina, para eles ter uma pessoa racista na equipe deles, pega muito mal. E eles fizeram o correto. Né? É o que geralmente acontece. E hoje as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque com redes sociais, as crises que antes ficavam só na imprensa, e como a gente tem uma população que lê menos, né, hoje jornais, mas as crises foram para as redes sociais e tomou uma proporção que é muito difícil de controlar. Por isso que a assessoria de imprensa não abafa, não tem como abafar hoje. Né? Antigamente, bem antes de eu entrar no mercado de trabalho, isso era uma coisa comum que acontecia, né? Vamos conversar com o delegado, vamos omitir o BO em casos de assalto, em casos de problemas maiores, assim. Mas hoje não dá. Hoje não dá. Quando eu era estagiário, fiz direito na PUC Campinas, e lá em Campinas eu estagiei no escritório do meu professor de direito penal. E ele era advogado de um dos maiores shoppings de Campinas, talvez do Brasil. E o outro, eu tinha um amigo de faculdade que estagiava em outro escritório que era advogado do outro shopping, né? Então, Campinas ali tem 2 shoppings principais e um terceiro, enfim. E eu era desse terceiro, que é maior ainda. E a gente sabia que o número de furtos naquele shopping era gigante. É coisa de 1 por dia e 30 por mês, né? E isso nunca era divulgado. Por quê? Porque se divulgar que seu carro é furtado quando você tá naquele shopping, você não vai mais.
É né? verdade. E não só no meu, e aí eu sabia pelo meu outro amigo que nos outros shoppings também ocorria com frequência semelhante. Mas aí era uma questão de assessoria, de segurar essas informações, né, e conter. Se for pensar, a rede social, ela passou a ser o meio de informação das pessoas. Rápido, né? E muito Sim, rápido. as pessoas cada vez menos leem jornal, ou talvez ainda assista jornal na TV, Sim, né? assistem. Mas atinge muita gente a rede social. Então, no fundo, diminui, por um lado, a matéria realmente bem elaborada, que passa por uma assessoria, que passa por Sim. um jornalista Com profissional, a que apuração passa por um correta dos editor, fatos. exatamente, É. ética e imparcial. E hoje a gente está à mercê daquele blogueiro que faz e divulga do jeito que ele entende correto. Mas eu acho que tem atingido mais pessoas. Atinge mais pessoas. A questão é que a fake news atinge muito mais pessoas. E aí o trabalho de assessoria de imprensa se tornou ainda mais importante. Porque se a pessoa divulga fake news e você não responde, quem cala consente. É verdade. Entendeu? Então, fica como uma verdade absoluta. Quando a gente dá a versão oficial da empresa, você pelo menos coloca a pessoa em dúvida, né? Você pelo menos faz a pessoa pensar e falar, poxa, não tinha parado para pensar nisso. E mais ainda, quando você já tem uma imagem consolidada no mercado, porque a assessoria de imprensa não trabalha só na crise, ela trabalha antes, ela trabalha com a sua reputação. Então, a assessoria de imprensa vai trabalhar para que você se torne autoridade, para que sua reputação seja muito bem vista na sociedade, no mercado que você trabalha. Quando acontece uma crise, se você tem uma reputação boa, as pessoas já não vão mais acreditar tanto. Mas se você for um desconhecido, ou se você nunca tenha trabalhado a sua Te reputação, esmaga. te esmaga, porque quem é esse cara? Entendeu? É o Zé da esquina que, puta, fez coisa errada. Uhum. Então, o trabalho de assessoria de imprensa trabalha a reputação como um todo. A crise pode acontecer, como não pode, tomara que nunca aconteça, mas pode acontecer, e hoje com as redes sociais é muito mais comum que aconteça. Ela vem, mas se você tiver bem embasado, é muito mais fácil de você gerenciá-la. Você não evita a crise total, mas você consegue gerenciá-la. Então, tem uma história. Primeiro exercício que a gente faz na assessoria de imprensa é esse que você falou, aprender a contar uma história para sua avó, ou para sua avó, ou para uma criança. E o segundo, a gente estuda o case da escola base. Não sei se você lembra disso. Não. Faz muito tempo em São Paulo. Era uma escola que não tinha assessoria de imprensa. Era uma escola de ricos, assim, no bairro, acho que era Morumbeiro, uma coisa assim. Qual era o nome? Escola de base, chama. Ah, de base. E era uma escola infantil. E houve alguns processos de abuso sexual das crianças. A escola fechou, faliu. E no processo foi provado que não aconteceu. E ela faliu para sempre, quebrou, né? Então, assim, a gente tem vários casos desses que empresas fecham por conta de crise. A gente tem bares em São Paulo que já fecharam as portas porque uma pessoa falou que foi assediada pelo dono, pelo garçom, não sei o que, e não tinha acontecido. Eles não conseguiram gerenciar essa crise. É claro que tem coisa que fica irremediável, como é o caso daquela musa de um time que fez vazou, né, o áudio dela pro ex-namorado, preconceituosa ao extremo. Sim. E aí vazou esse áudio, ela até deixou de ser musa do time. Ou seja, tem não que tem fazer. assessoria de imprensa que vá salvar Não tem. determinados atos. Imagina, o áudio gravado da pessoa vai falar o quê, né? Não tem o que fazer, não tem. Mas geralmente essa pessoa também já não tem um caráter tão bom e já a reputação dela também já não deve ser tão boa. Então, aí a água não tem como, ladeira abaixo. Falar sobre isso ainda, sobre reputação boa. A gente vai falar sobre ética na comunicação. Quais são os conflitos éticos que você enfrenta quando você tem que lidar com informações sensíveis ou confidenciais na hora de trazer para a imprensa? A gente é muito cobrado disso pela imprensa, sabe? Muito, muito, principalmente numa crise. Ah, você tem a informação e você não me passa. Cara, quem me contratou foi meu cliente. Eu não tenho esse contrato com a imprensa. Embora a palavra seja assessoria de imprensa, a assessoria é do cliente. É né? verdade. Ele me contratou e eu tenho que respeitar a estratégia dele. Um caso muito comum, Renan, é quando acontece um furto, quando acontece um assalto. E aí o jornalista vem e ele quer saber, mas quantos seguranças estavam no local? Como que é a segurança, por exemplo, de um shopping, que eu trabalhei 13 anos para o shopping aqui da cidade. Uhum. E aí, como que eu vou divulgar a estratégia de segurança da empresa? Como que eu vou abrir isso? Eu não posso. Pelo contrário, põe em risco a empresa. Exatamente. Se você falar. E a imprensa não entende isso, é muito difícil de fazer eles entenderem. Hoje acho que eles entendem melhor. Mas eu falo, gente, a estratégia de segurança da empresa é confidencial. Ah, mas por quê? Eu falei,
Cara, se o cara que quer assaltar daqui 1 mês, ele tiver acesso à estratégia, vou facilitar para ele. É tão óbvio, né? Então, tem coisas que são óbvias. Por exemplo, o shopping, de novo. O shopping é um espaço aberto ao público. Ele não é um espaço público. E as pessoas confundem muito isso. Então, as pessoas acham que o shopping tem que divulgar todos os números dele. Tem. Não, obrigado. Não, obrigado. Então, dados como faturamento, lucratividade, empresas de capital aberto, sim, são obrigadas. Mas empresas menores, não. Então, algumas coisas, se a empresa achar que faz parte da estratégia dela divulgar, beleza. Mas um exemplo, trabalho para uma multinacional e eu estou em época de discutir o dissídio da categoria. Aí, nessa mesma época, a assessoria de imprensa faz uma matéria super positiva falando que a empresa lucrou naquele ano 500 milhões. O que eu estou fazendo? Eu estou alimentando o sindicato. Então, são coisas estratégicas que eu vou respeitar. Sim, o que a empresa que me contratou fez. Eu não vou mentir. Eu acho que eu só vou ferir minha ética se, por exemplo, acontecer um princípio de incêndio dentro de uma empresa que eu atendo, o jornalista me procurar e eu falar, não aconteceu nada. Aí eu estou ferindo a ética. Sim, aconteceu um princípio de incêndio e eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Aconteceu isso, teve um curto-circuito na cozinha, e vou contar exatamente o que aconteceu. Não houve feridos, ou houve feridos, ou teve um ferido, Deus me livre, fatal, mas assim, uma vítima fatal. Mas eu vou contar exatamente o que aconteceu sem criar alarde sobre isso, né? Então, assim, desde que eu não minta, eu não estou ferindo a ética do jornalismo. Perfeito. Mas eu estou contando o meu lado da história, né? E aí vão ter outras pessoas que vão contar os seus lados da história. Ainda dizendo, eventualmente, né? Temos toda a equipe de segurança, todo exigido pelos bombeiros, tem aqui o aparato, tem a iluminação, tem as portas de saída, né? Exatamente. Demonstra que a empresa tem a estrutura. Geralmente a nota ela vem embasada nisso tudo mesmo, na estrutura, né? Olha, a gente teve um princípio de incêndio, mas conseguimos conter em 2 minutos, fazemos simulações de incêndio 6 vezes no ano, enfim, aí é um monte de coisa, cada caso é um caso. Ou seja, você já explicou, as outras questões sobre isso era justamente esse liame entre a transparência e a questão ética pelo seu comprometimento, seu contrato com o seu cliente, né? Sim, sim. E a gente assina um termo de confidencialidade, tá? Sim. Porque sim, a gente tem acesso a dados confidenciais, a dados estratégicos, dos quais a gente não fala nem pro nosso marido, que dorme com a gente do lado. Então, são dados importantes que eu não posso divulgar, desde que eu não seja permitido, né? Ok. Sobre esse momento de crise, né? Então, teve ali um problema muito grande, vai ter que ter pronunciamento. Como que você aborda essa crise legal de uma empresa que precisa de uma resposta rápida e eficaz? O primeiro passo é a gente responder rápido, de uma maneira muito superficial. Eu não tenho os dados ainda. Eu não posso responder o que eu não sei. Então, assim, eu já converso com o jornalista. Falo, olha, aconteceu um assalto, sim, confirmo, né? Mas estou apurando os fatos. Assim que tiver a resposta, assim que eu tiver mais informações, eu te passo. E mantenho esse contato direto com ele, porque eu não posso perdê-lo. Eu não quero que ele... de novo, eu não posso dar a matéria... Ele não pode dar a matéria sem a minha resposta. Porque isso vai mostrar um pouco de negligência do meu lado. Né? Do lado da empresa, na verdade. Então, a primeira resposta... Isso é básico também em quem trabalha com gerenciamento de crise. Tem muito assessor que não sabe disso, infelizmente. Se perde, se desespera. A primeira coisa é manter a calma. Eu fiz vários treinamentos de crise, porque realmente o desespero bate. Porque a crise, por exemplo, de um furto de um carro, tranquilo, é um furto de um carro. A crise de um sequestro de bebê dentro do shopping é outra história. Né? Então, realmente, a primeira coisa é manter a calma, a segunda é responder. A gente tem uma resposta padrão nesse sentido. Claro, eu vou confirmar o que aconteceu. Porque já aconteceu, Renan, da gente ter uma chamada de jornalista e não ter acontecido nada. E de ser mentira. Entendeu? Tive recentemente um vídeo que foi divulgado, que era uma empresa que eu trabalho, que estava poluindo o rio, e começaram a soltar isso nas redes sociais. E rapidamente a gente agiu, falando, não é a gente. Nem tá do nosso lado do rio, sabe? E aí a gente rapidamente agiu, pediu retratação, pediu para tirar do ar,
e ele fez a retratação, pedi para ele fazer uma retratação em vídeo, porque ele soltou um vídeo. Então, por favor, faça uma retratação em vídeo. Tiraram o vídeo do ar rapidamente. Então, isso pode acontecer. Nem sempre. Parece que a retratação nunca vem no mesmo tamanho da primeira paulada, né? Exatamente. Mas aí entra o trabalho da assessoria mesmo, de falar que era uma retratação A altura. como foi, do mesmo nível. Eu falei pra ele, eu falei, não quero. Eu vou escrever um texto, vou tirar do ar. Eu falei, não, você precisa gravar um vídeo. Uhum. É o mesmo. Mas isso porque foi na hora, né? A gente ficou sabendo na hora. E também, por que a gente fica sabendo na hora? Porque a gente tem relacionamento já. E esse é o outro Já chega em ponto da você, assessoria, já chega logo. Se não tem Uhum. relacionamento, não chega. Aí você vai ler pelo jornal depois, né? Ou alguém vai te passar o vídeo, olha onde saiu. Eu tenho um amigo advogado, chama Cláudio Daledoni. O Daledoni deu uma aula para mim uma vez no tribunal, ele é especialista em tribunal do júri, e a aula dele foi sobre relacionamento com a imprensa. Advogado tem muitas restrições daquilo que ele pode e não pode fazer em relação ao seu próprio marketing pessoal. Mas uma das estratégias, uma das ferramentas que o advogado tem para se divulgar é em cima dos casos, assim como a gente estava falando no início. Sim. Muitas vezes o cliente não sabe, né? Não está de acordo, mas é até importante, eu coloco isso no meu contrato de honorários, que eu vou ter direito a falar sobre isso, contanto que não atrapalhe o processo. Sim. Eu tenho direito de trazer a mídia, porque é uma das minhas ferramentas para poder me divulgar. E não só para se divulgar. Muitas vezes, quando o caso vai a júri, é importante que você, já de antemão, participe a jornalista investigativa para vir junto e, olha, encontramos o corpo, traz o jornalista junto, dá o furo para ele, sabe? Sim, sim. Dá a reportagem para ele e você traz ele para próximo. Por quê? Porque amanhã ele pode te ajudar e ele também vai moldando de acordo com o que você passou. Lógico, ele pode depois trazer outros lados, né, da matéria, mas ele vai trazer fidedignamente aquilo que você disse para ele. Exatamente. E você vai já preparando o eventual tribunal do júri lá na frente. Porque você precisa ter também a imprensa ajudando a construir a versão defensiva, para quando chegar no momento do julgamento, ele não saber só aquilo que a acusação disse. Porque a opinião pública conta também. Muito, conta. Principalmente o tribunal do júri, que vai ser a opinião Sim. pública que vai decidir. Sim. 7 jurados vão decidir. Se ele já tiver sido impactado pelo que o advogado preparou, você ganha um júri muitas vezes só por esse relacionamento com a imprensa. É o que você disse, a palavra-chave é relacionamento. Quando você tem relacionamento, você facilita de um lado, né? Às vezes eu ajudo a imprensa com coisas que não tem nada a ver com os meus clientes. Eu já dei entrevista várias vezes para falar sobre coisas pessoais para ajudar o meu jornalista. Porque quando eu preciso dela, ela me atende. Né? Quando Sim. eu quero divulgar alguma coisa positiva, ela vai me dar atenção. E quando eu tenho uma crise, ela vai me procurar para ouvir o meu lado. A palavra-chave de tudo, de todo o trabalho com a imprensa é relacionamento. E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é que o jornalista não é um bicho de 7 cabeças. Né? Existe uma visão, e hoje, até pior, eu acho, que hoje, desde pandemia, até um pouco antes da pandemia, de que jornalista é um demônio, né? E não é. O jornalista está fazendo o trabalho dele. Ele precisa contar aquela história, porque ele tem que chegar na redação, ele tem que chegar na TV com uma história. E ela tem que ser o mais próxima da realidade possível. Então ele vai fazer de tudo para conseguir entrevistar, conseguir dados. Ele não é um bicho de 7 cabeças, porém, ele também não é seu melhor amigo. Uhum. Então, eu gosto de falar muito isso. Ele é um grande amigo, mas ele não é o seu melhor amigo, e por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Seguindo estratégia, seguindo planejamento. A comunicação, para ela ser mal interpretada, é isso, muito fácil. Então, é importante estar preparado, sim, para ter um relacionamento com o jornalista. Mesmo que assessorado, mesmo que intermediado pela assessoria de imprensa. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto,
Vá, faça uma visita na Ruká e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Falou várias vezes sobre o contrato de confidencialidade das informações que você tem acesso, até pensando em LGPD e tudo mais. Exato. Mas vai além, né? Vai mais profundo, de uma forma mais profunda. A empresa tem muitas vezes segredos, né? Como, por exemplo, Segredo a de Coca-Cola. fábrica. A Coca-Cola tem um segredo. Muitas vezes a gente fala até na lei de abuso de autoridade, vai falar que a pessoa que tem segredo, sigilo profissional, não é obrigado a falar em juízo sobre aquilo que está sendo como testemunha para dizer. É o caso do padre, é o caso do psicólogo e é o caso do advogado, o caso das relações públicas. Mas não precisa ser só essas profissões. Qualquer profissão que tem envolvimento com algum tipo de segredo, como, por exemplo, um engenheiro de uma empresa que tem segredos da empresa. Exato. Como a fórmula da Coca-Cola. Não sei se eu cheguei a falar, mas Sim. é um exemplo claro, né? Clássico do... Eu trabalho para uma multinacional que a gente não pode fazer vídeo lá dentro para não mostrar quem é o fornecedor da máquina dele. Sim. Porque é um segredo de fábrica. É o Uma vez eu fiz uma grande valor deles. visita técnica numa empresa bem grande, eles tamparam o celular de todo mundo. Eles Na época não tinha câmera frontal, né? Então a preocupação era só com a de trás. Mas eu trabalho para uma outra empresa, que é uma multinacional aqui de Santa Bárbara, que eles tampam do celular e do notebook. E eu sou assessoria de imprensa. Eu entro, aí chega lá, né? Óbvio, o cara fala, não, você pode tirar. Mas eles tampam de todo mundo. É um adesivinho. E tá tudo bem, né? É a mesma coisa que eu falei do shopping. É um espaço que é aberto ao público, mas não é público. Imagina uma empresa privada. sim. Ela não tem que... Realmente, se ela tem segredos, ela tem que mantê-los. E como funciona essa pressão que você sofre dos outros jornalistas quando eles querem essa informação? Você falou, não, eu vou falar o que eu posso e tal. Mas como que você reage à pressão que você sofre para isso? É o que eu te falei, não pode entrar em desespero, primeiro. Primeiro, não entre em desespero. A gente tem que enxergar o jornalista como um colega de profissão. Mas eles te enxergam assim? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Hoje, quando eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, era mais difícil. Existia um preconceito do jornalista de redação com o jornalista de assessoria de imprensa. Era muito comum. Cheguei a ouvir absurdos, assim, vocês são mendigos, fica me ligando aqui para pedir matéria. E não é. Hoje, as coisas mudaram muito. As redações estão muito enxutas. Muito. Então, antes tinha 50 jornalistas, hoje tem 4. Eles precisam muito da assessoria de imprensa. Então, o que você traz é bem-vindo. É muito bem-vindo, de todas as formas. Então, a gente virou uma irmandade, assim, né? Nos ajudamos. Quando você consegue entrar nessa irmandade, aí fica mais fácil. Mas quando eu tenho uma crise, eu sou muito atacada. Mas, assim, é isso, não me desespero e ser contundente. Porque o assessor de imprensa, ele tem... Porque o jornalista, cara, ele é bom, ele é esperto, ele vai querer a notícia. Então, ele vai usar de várias artimanhas. Né, do tipo, mas como você não tem a imagem? Não tenho. Não, mas você tem a imagem, porque o shopping não tem câmera? Tem câmera, mas eu não tenho a imagem.
Então, você tem que ser contundente o tempo inteiro. Tipo, não vou te passar. Mas por quê? Porque é a estratégia da empresa. Mas, você tá mentindo. Entenda como você quiser. Eu não estou mentindo. Eu não posso te passar. Então, assim, a gente tem que ter uma relação muito franca, honesta, e não... Porque daí, cara, liga o cara do Fantástico, entendeu? Pra você. Liga o produtor do Fantástico. E o cara vem agressivão mesmo. Em crise, ele vem agressivão. Aí você mantém. Às vezes você até vira amiga do cara depois. Você vai indo, mas é de pessoa para pessoa. Né? Eu, por vezes, e hoje a comunicação é muito fácil. A pessoa colocar meu nome no Google, encontra o meu WhatsApp e tá falando comigo diretamente com muita tranquilidade, até porque eu tenho interesse nisso. Mas o processo criminal que tem a grande aparição, grande clamor social, ele é acompanhado mais de perto pela imprensa do que pelo advogado, pode ter certeza. Então tem andamento, eu fico sabendo dos andamentos processuais porque sai uma publicação pelo Diário Oficial e eu sou intimado. Eu não tenho como ficar acompanhando processo por processo, graças a Deus o escritório tem mais de 1000 processos em andamento, eu preciso que seja por essa intimação, aí vem para mim, eu olho e respondo. Mas como o jornalista tem outros sistemas de push, né? Ou seja, chega para ele a informação ele tem os contatos antes dele. da minha intimação, ele já me liga e fala, Renan, o que aconteceu com o cliente tal que foi para júri? Que cliente? Calma aí, pera, me respira. Me fala de quem? Aí eu prefiro que a nossa comunicação vá para o WhatsApp, justamente para eu ter o controle. Porque daí eu falo assim, eu vou escrever e você, quando for divulgar o que eu disse, vai divulgar esse texto aqui, combinado? Combinado. Porque senão ele vai tirar trechos. Eu vou falar com ele por 10 minutos, ele vai colocar 2 linhas que fora de contexto. Eu aprendi uma frase que é: texto fora de contexto é pretexto para heresia. Isso foi um evangélico que me disse, mas eu gostei. Isso serve para nós, né? Então, quando você pega um texto da Bíblia e fala sobre ele fora do contexto geral daquele capítulo, daquilo que se busca falar, você só tem a possibilidade de aproveitar isso para fazer algo que não é real, não está correspondendo. Então, eu prefiro fazer um texto de A a Z e eles costumam daí, quando eu faço dessa forma, eles colocam a nota na íntegra. Até porque você está facilitando a vida do jornalismo. Ganhou volume na matéria, né? Você deu volume, ele não precisa nem parar para escrever, ele já deu o trecho pronto para ele, e aí a gente pensa de novo, estamos com uma redação enxuta, menos profissionais. Que você facilitar a vida do jornalista, tanto melhor. Né? O que a gente faz, Ana, muito, a gente tenta blindar o porta-voz. O jornalista ligou pro porta-voz, então o jornalista te ligou, você vai falar com a minha assessoria de imprensa. Se a assessoria de imprensa for morosa, ferrou. Porque daí o cara não te procura nunca mais. Mas a assessoria de imprensa sendo ágil, ele vai entender. E aos poucos ele vai se educando. E vai procurar a primeira assessoria e não você diretamente. Porque daí a assessoria vai te preparar, né? Você vai escrever seu texto, a assessoria de repente vai dar uma editada, deixar ele mais curto, né? Ou colocar alguma informação importante. Ou uma traduzida, né? Porque advogado tem o vício de falar no juridiquês. Exatamente. Até para poder impor a sua autoridade, impor o seu conhecimento, o seu brilhantismo da inteligência dele, ele escreve difícil. Aí a informação não chega. Não chega. E às vezes é só linguagem mesmo, né? A gente fica tão habituado no nosso dia a dia que a gente acaba fazendo isso. Sim. É normal. Então, a gente educa o jornalista para que a gente não tenha esse problema de você estar no meio do casamento da sua filha e o cara te ligando porque tem uma crise ou porque quer um parecer. Então, a gente dá uma filtrada nesse sentido. Como que você decide? O que vai ser transmitido? Como que vai ser pautado isso para a imprensa em casos de crise, né? Quais são os seus critérios para falar, bom, até aqui vale a pena divulgar, aqui a gente esconde? Tudo depende, quando a gente tem uma crise, a primeira coisa que a gente avalia é o tamanho dessa crise, né? Essa crise é local, essa crise é regional, essa crise é nacional. Primeira coisa que a gente olha. Tamanho. O tamanho da crise. Depois a gente vai apurar os fatos. O que realmente aconteceu? É muito grave? A gente teve uma vítima fatal? Então a gente vai apurar para a gente entender o tom da nossa comunicação. Geralmente, a gente faz um comunicado oficial com todas as informações possíveis. Se for um caso, uma crise que dure dias, né, por exemplo, de novo, o sequestro do bebê, não é uma crise momentânea. Ela durou até o dia que encontraram o bebê, graças a Deus encontraram, ótimo. Mas até encontrar, foram 4 ou 5 dias. Então, são 4 ou 5 dias de crise. Eu tenho que me comunicar com a imprensa todos os dias. Então, é um comunicado, pelo menos, por dia. Não dá pra falar, hoje a gente não tem novidades. Hoje a gente não tem novidades. Mas até isso, eu tenho que mandar por escrito.
Não temos nenhuma novidade do caso, mas a equipe policial continua trabalhando. Não. Estamos colaborando dessa maneira. Mas se for uma crise em que a gente tem uma vítima fatal, várias vítimas fatais, como um acidente de um avião, por exemplo, aí a gente sai da ordem do comunicado e vai para uma coletiva. Porque aí a gente tem que, né, é uma crise de ordem até internacional, e aí a gente tem que colocar os fatos, a gente tem que falar de todo o apoio que a gente está dando para os familiares, a gente tem que mostrar as condolências. Então, tudo depende da crise. Tudo depende da crise. E aí a gente tem que sentar e avaliar, junto com o jurídico, como que a gente vai fazer. Aí envolve um comitê. Geralmente, quando a empresa é muito grande, a gente tem um comitê de comunicação. Óbvio, com assessoria de imprensa, com a equipe de comunicação da empresa, mas que envolva uma pessoa de cada área. Então, eu tenho o presidente da empresa, eu tenho o diretor executivo, o diretor comercial, eu tenho a pessoa do jurídico. Então, ali a gente decide como que a gente vai agir numa crise de uma ordem maior. Quando é uma crise menor, claro, a gente não precisa... Anota e pronto. É a nota. É interessante isso que você falou de condolência, me deu um insight, me deu acendeu aqui um gatilho, né? Eu tinha, durante um processo de crime de Americana, foi um caso da VCA, do ônibus que colidiu com o trem, né? O trem colidiu com o ônibus e aí fez aquele efeito guilhotina, teve 10 mortes. Foi o primeiro caso grande que eu advoguei no criminal. E eu me lembro que o promotor Bonamite, né? Começou a audiência, a primeira pessoa que foi ouvida, a primeira testemunha, vítima viva. E, óbvio, viva, né? E aí eu falei, olha, primeiramente, sinto muito pelo que aconteceu, e aí fiz as perguntas. As outras pessoas, eram acho que 8 pessoas num dia, era a quarta audiência que eu tava fazendo, teve precatória, eu vi gente de fora da cidade, Tirapina, enfim. Quando chegou nesse dia, já tava batidão, eu só falei para uma primeira e depois seguimos. O promotor, nas alegações finais, falou da minha falta de tato, porque eu não falei, pedi desculpa, disse que eu sentia muito para as outras vítimas. Mas cabe a mim? Eu pensava, poxa, eu falei isso talvez até pelo meu nervosismo para começar a conversa, né? Eu falei, olha, sinto muito e tal, e depois porque todas as vítimas vivas tinham um processo cível contra a empresa. Então eu sabia do interesse de cada um em ver o meu cliente condenado, porque eles depois iam receber no cível, entende? Então foi até não um pleonasmo, mas uma forma sutil de dizer, né, olha, puxa, que pena, agora você tá querendo enricar, né? Mas enfim. Mas não ficou subentendido, né? Não, o promotor não entendeu, talvez a vítima sim. É verdade, mas quando a gente faz isso, né, de mostrar condolências, de falar o suporte que a gente tá dando pra vítima, a gente cria também uma conexão maior com as pessoas. Então, não é à toa, não é só pra fazer bonito. É sabe? Verdade. É pra você melhorar a sua comunicação, criar essa conexão. Empatia, rapport, seja lá o que for, né? Mas cria essa identificação. E é importante isso na comunicação, pra gente conseguir... Se a gente solta uma nota muito fria, o cara vai olhar e falar assim, mais do mesmo. Essa nota tava pronta. E às vezes tava mesmo, sabe? Porque tem notas que a gente tem que ser muito superficial no início, como eu te falei, não tem as informações ainda. Não temos informações, quando tiver eu busco vocês. Mas quando você mostra, né, esse lado, é bacana. Tem um caso que eu gosto de levar em todos os media trainings que eu dou para porta-voz, que é o caso de Mariana, né? Do rompimento das barragens e tal. Eles criaram um blog, eles criaram um site, não foi nem um blog, foi um site que eles ficavam alimentando com notícias instantaneamente. E foi muito legal, sabe? Eles conseguiram gerir muito bem a crise até um determinado momento. Porque daí tem uma outra questão. A assessoria de imprensa faz um trabalho impecável. Aí coloca o presidente na coletiva e ele estraga tudo. Sim. Então, assim, teve casos, por exemplo, na hora que ele foi dar a entrevista na coletiva, teve um minuto de silêncio, todo mundo ficou em pé, ele ficou sentado. Coisas sutis que vão detonando a imagem. O cara foi mandado embora. Ele foi demitido. Era óbvio, né? Era um acidente de grande proporção. Uhum. Mas imagina uma crise dessa? Uma crise dessa dura meses. Meses. É uma equipe gigante trabalhando para que não haja especulações mesmo. Sim. Mudando agora, indo para o último tema aqui do mérito, impacto social das mídias sociais, né? O impacto que as mídias sociais fazem na imprensa.
qual é a forma que vocês trabalham para contornar eventuais ataques que uma empresa recebe pelas mídias sociais? Vou dar um exemplo. Um exemplo que aconteceu e a gente acompanhou. Eu me lembro que a Volkswagen fez uma propaganda do Polo relacionando a público homossexual. Virou meme. Virou piada para todo mundo que tinha um Polo e não era homossexual, né? E aí, isso nas próprias redes sociais foi onde foi metralhada a imprensa, né? Acho que fora dali nem foi. Mas como que a empresa consegue contornar algo assim? Ou não? Eu acredito que nesse caso, como eu estava falando lá no início, foi a omissão. Deixa falarem, a gente continua fazendo um bom carro aqui para quem... Sim. Bom comprador, bom entendedor de carro vai comprar, né? É a mesma coisa do princípio de crise na imprensa. Cada caso é um caso. Mas o que acontece hoje, né? Você falou assim, saiu nas redes sociais, talvez na imprensa nem tanto. A gente tem um outro problema. Às vezes a rede social pauta a imprensa. Uhum. Às vezes sai tanto na rede social que a imprensa fala, peraí, vamos cobrir. E aí já é uma outra matéria, né? Pensa. Aí já é uma matéria sobre tudo que está acontecendo dentro das redes sociais. Como que a gente age? A gente tem que monitorar. Hoje a gente monitora. Geralmente, quando a gente entra na assessoria de imprensa de uma empresa, a gente já entra também na parte de gerenciamento de redes sociais, porque uma coisa acaba se ligando à outra. Eu gosto de dizer que redes sociais, elas são hoje um novo veículo de imprensa. Sim. Que não é feito por jornalistas, o que dificulta demais, porque são pessoas... Perdeu a qualidade, mas aumentou a quantidade. Exatamente. E pessoas que não têm ética, muitas vezes. Sim. São compráveis e divulgam fake news. Divulgam fake news. Quando entra com alguma coisa de injúria, alguma coisa assim, aí vai para um processo jurídico. Quando entra com algum, dentro da nossa própria rede social, com algum xingamento mesmo, a gente exclui. Xingamento, palavrão, coisas de ordem, já recebi assim, o CEO dessa empresa, ele é homofóbico. Coisas que não fazem sentido, a gente exclui. A gente colocou isso como regra. A gente se sente no direito, porque a pessoa vem na minha casa. Faltou urbanidade, tchau. Né? Quando isso está fora das nossas redes e está em outras redes, a gente procura responder. Certo. Com um comunicado oficial também, que é uma maneira da gente colocar a nossa visão. O que vai acontecer na rede social da outra pessoa, né? Aí se vai para alguma coisa de injúria, aí é o jurídico que entra. Mas geralmente é assim. Juliana, pergunta extra aqui no mérito ainda, mas só para poder explicar melhor ainda. Agora é a hora que como chama sua mãe? Minha mãe Rosa. A dona Rosa vai entender de vez. Como você pode ajudar um profissional? Por exemplo, eu sou um advogado, tenho um escritório tamanho razoável e eu quero ter uma assessoria de imprensa. Quais são os atos que você vai realizar para poder atender o meu escritório, seja em momento de crise ou não? Tá. A assessoria de imprensa trabalha reputação. É a reputação de uma pessoa, reputação de uma empresa. Como que ela faz isso? Através do relacionamento com a imprensa. Hoje, vou repetir porque assim, acho que é importante. A imprensa não é só a imprensa tradicional. A gente está falando de blogs, a gente está falando de podcasts, a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de influenciadores. Uhum. Cada cliente tem um objetivo. O seu objetivo, por exemplo, é ganhar autoridade. Então, eu vou trabalhar a sua autoridade, vou traçar um plano de comunicação de como que a gente vai aproveitar esses canais que eu citei de uma maneira que seja positiva para você. Vai ser através de entrevistas, em rádios, TVs, jornais, vai ser através de artigos que vão te trazer mais notoriedade e autoridade, vai ser através de participações em podcasts. A gente vai criar um plano de comunicação. A partir desse plano, eu vou, então, trabalhar. Vou fazer, o que eu tenho que fazer? Eu quero ter um relacionamento mais forte com a imprensa. Para me dar autoridade, que é o seu caso, eu preciso sair na TV, eu preciso que um artigo meu seja publicado no Jornal da Cidade, eu preciso dar entrevistas, eu quero participar de outros podcasts. Então, eu vou fazer esse relacionamento. Mas não é um simples relacionamento. Olha, eu tenho uma fonte aqui. Você quer entrevistar? Não. Eu, junto com você, a gente vai criar também um planejamento de conteúdos que a gente possa passar para a imprensa. Uhum. Mais uma vez, a equipe está enxuta. Se eu levo para eles proativamente assuntos que estão em pauta e que você pode falar sobre, eu estou ajudando o jornalista. Uhum. Mais fácil de eu conseguir um espaço espontâneo, né? Eu acho que é importante falar isso. Quando você dá entrevista, você não paga por ela.
né? Eu vou sair um artigo no jornal, eu não vou pagar por esse espaço. Eu conquisto esse espaço, eu conquisto essa mídia espontânea, não é uma mídia paga. Então, varia muito de cliente para cliente. Tem clientes que me procuram para fazer assessoria de imprensa apenas nacional segmentada. Eu quero sair apenas nas revistas segmentadas, porque o meu público é B2B. Eu não vendo para o cliente final. Eu não vendo para o cliente final, então por que eu preciso sair na TV Globo? A não ser que seja um projeto social, né, alguma coisa ambiental, ele vai falar com o público direto dele. Então, para você entender, B2B, business to business, ou seja, vamos supor que é uma empresa que faz embalagem. Ele não tem que a empresa dele que faz embalagem ser conhecida por todas as pessoas, ele tem que ser conhecido por quem contrata empresas de embalagem. Então, seria mais segmentado, canalizado para quem chega aquilo que ele quer mostrar, né? A ideia é que a gente divulgue de maneira espontânea aquilo que o cliente precisa que seja divulgado, para ficar mais fácil de entender. E é um trabalho que depois começa a ser procurado pela própria imprensa, né? Vai surgir uma matéria que o jornalista precisa de alguém, por exemplo, um advogado criminalista, vai ligar para Juliana e fala: Juliana, você não tem aquele advogado criminalista? Tenho. Passa para ele, por favor. Exatamente. Ou já vem direto para mim. Porque a ideia, o objetivo principal de tudo, de qualquer que seja o cliente, é que ele se torne referência para a imprensa. Sim. Se você se torna... O momento que você atinge a referência, o trabalho começa a ser muito reativo, porque a procura é grande. Quando eu falo, é difícil a gente ter boas fontes. Porque não adianta você só entender do que você faz. Não adianta você só querer divulgar o seu serviço. Você precisa saber falar, você precisa ter agilidade para responder, você precisa estar sempre pronto, né? Então, você precisa ter carisma. Então, não é toda fonte que tem isso. O que eu percebi pelas pessoas que eu conversei através de você foi que as pessoas têm muito carinho. A Ju, sabe? Tem muito carinho por você. É relacionamento. Né? É um relacionamento. Isso às vezes é da pessoa e às vezes a pessoa consegue construir isso, né? Eu acredito mesmo nisso. Eu acredito também. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que... Não, eu tenho certeza que você tem pessoas que você faz assessoria de imprensa que fala, mas não me põe pra falar com ninguém. Não quero falar da entrevista nenhuma. E tudo bem, é da pessoa, né? E tudo bem, só que a gente vai ter vai ser mais restrito. Vai ser muito limitado. Eu vou ter que trabalhar só com artigo e olha lá, porque assim, geralmente quando eu mando a pauta para a imprensa, principalmente imprensas, a grande imprensa, ela não vai simplesmente pegar o meu texto e publicar na íntegra. Ela vai falar, eu quero falar com esse advogado. Eu quero entrevistar esse advogado, porque ela vai apurar os fatos com a visão dela, né? Claro, ela vai escrever uma matéria autoral, ela não vai ficar copiando o meu release. Então, realmente, tem pessoas que têm mais dificuldade. Tem alguns lugares que colocam o próprio jornalista para falar, o próprio assessor de imprensa para falar como porta-voz. Eu prefiro que o cliente fale, porque ele é referência no assunto. Ninguém vai falar melhor do seu trabalho do que você. Ninguém entende melhor do seu trabalho do que você. Eu sou só uma ponte, né? Então, é claro que a gente constrói um relacionamento. Não é fácil construir esse relacionamento, né? Tem anos construindo, mas é isso que gira. O trabalho de assessoria de imprensa, o ponto principal dele é relacionamento. Por isso que nos Estados Unidos quem faz são as pessoas formadas em relações públicas. Sim. Perfeito. Concluímos aqui o nosso quadro da parte do mérito e vamos agora para o último, o de frente para a sentença. De frente para a sentença, respostas mais rápidas e você tem o direito de não responder. Aconteceu algumas vezes a pessoa falar, não vou responder, vou recorrer. Acontece, mas... E quando eu recorro, o que acontece? Não acontece nada, simplesmente passou, vai para a segunda instância, quem sabe um dia a gente faz uma segunda, aí você traz a resposta. Tá. Mentira, não planejo fazer essa grau de recursal. Comecei a suar aqui já. Perguntas polêmicas. De frente para a sentença. Você acredita que a transparência total nas comunicações de crise é sempre a melhor abordagem, mesmo que isso possa prejudicar a imagem da imprensa? Da empresa? Não. Como eu falei, existe uma estratégia por trás. A verdade vai ser falada, mas existem caminhos mais eficazes. Já existiu uma situação que você foi obrigada ou sentiu pressionada para distorcer a informação para proteger o seu cliente? Já. Mas e como você lidou com isso? Não fiz. Aí eu geralmente oriento o cliente, porque muitas vezes o cliente não tem tanto conhecimento. E aí ele vai falar, não, mas não dá. Por quê? Porque ele vai descobrir dessa forma, porque ele vai atrás e fica pior. Na sua opinião, as agências de relações públicas têm uma responsabilidade maior em casos de escândalos legais do que os advogados? Acho que é um trabalho muito em parceria. É um trabalho que um tem a visão jurídica e o outro sabe como
fazer com que essa comunicação chegue de uma maneira correta na imprensa. É como você disse, né? O advogado que cometeu um erro lá, um deslize, acabou sendo desligado, Exatamente. né? E o RP aconteceria a mesma coisa. Com certeza. Se você pudesse descrever a relação entre um profissional de relações públicas e um advogado usando uma analogia inusitada, qual seria? Meu Deus do céu. Não sei, cara. Nossa, é difícil. Uma analogia? Talvez um personagem aí de um filme? Eu tô pensando em Batman e Robin, mas não seria isso. Seria Acho que até seria mais o Shrek e a Fiona, sabe? Uma parceria. Deadpool e Wolverine. Pronto. Gostou? Obrigada, gostei. Qual situação mais engraçada que você já presenciou durante uma campanha de comunicação? Engraçada? Nossa, já tive várias, mas assim, as mais engraçadas geralmente envolvem influenciadores que não são influenciadores. Então, vídeos mal feitos, mensagens tortas, que acaba ficando engraçado. Mas acho que é mais isso. Mas já passei, tipo, algumas coletivas com artistas, com perguntas esdrúxulas, assim, sabe? No shopping que eu atendi, a gente tinha uma época de projetos culturais e vinham artistas mais conhecidos, assim, nacionais. E a gente, na época, não tinha uma imprensa. Tem uma imprensa ótima aqui, não é isso? Mas tem a subimprensa, sabe? Aquelas pessoas que se intitulam Sei. e participam da coletiva. Aí vem umas perguntas muito tolas, assim, e a gente dá risada. Vou desenterrar uma, acho que da época de 1990, da década de 90. Perguntaram pra Cláudia Pérez qual é o hobby favorito dela. Falou, é o vermelho, o escort hobby vermelho. Eu lembro Lembra disso? disso. Aliás, eu não lembro se era disso. hobby de roupa ou hobby escort hobby, né? Mas enfim, na minha cabeça veio escort. Se as relações públicas fossem um superpoder, qual você acha que seria e por que seria tão divertido? Divertido? Superpoder do relações públicas. O superpoder é o relacionamento, com certeza. É o mais forte mesmo. Eu sou uma pessoa de extremo relacionamento hoje. E eu devo isso à minha profissão, que me preparou pra isso. Engraçado, divertido. Pô, é divertido pra caramba. A gente vive em festa, vive em evento, vive... Eu falo assim, as Dançando. pessoas... Dançando. As pessoas me veem e falam, nossa, ela vive no glamour. Gente, não é. É que a gente só mostra o glamour. Mas é gostoso, de fato. Porque a gente vive em festa, a gente é convidado para um monte de evento. Acaba que a gente se encaixa na imprensa, então a gente é convidado, a gente participa. Nas empresas acaba sempre participando da diretoria, né? Participa. Você tem um acesso total com o presidente, geralmente. Sim. Né? Com todo mundo, lógico. Mas com o presidente diretamente. Eu acredito que a Dona Rosa conseguiu compreender um pouquinho mais do que a Juliana Freitas faz. Qual é o trabalho do Relações Públicas, assessoria de imprensa, que faz e o que pode auxiliar, inclusive você advogado, você médico, você autônomo, que pode daí ter essa presença, essa entrada nos meios mais tradicionais de imprensa e que vai trazer para você autoridade, vai trazer para você resultados. Muitas vezes é a longo prazo, Sim. mas eu estou sentindo, sinceramente, resultados mais rápidos do que eu imaginava. Nosso podcast está crescendo cada vez mais e eu acredito que um dos motivos é justamente essa presença maior que eu ganhei trabalhando com a Juliana. Então fica a dica para você que quer ter um contato para fazer esse tipo de acesso. Juliana Freitas vai estar os contatos dela aqui na descrição do vídeo, que eu recomendo, indico, tá? Juliana, por favor, se despeça do nosso público. Eu primeiro gostaria de te agradecer pelo convite, por toda essa indicação maravilhosa, obrigada. Muito dos resultados estão sendo rápidos porque você é uma fonte excelente, porque você tem conhecimento, você tem conteúdo, você tem agilidade e carisma. São coisas primordiais aí para uma boa fonte. E gostaria de convidar todo mundo, claro, para também acessar o meu Instagram. Se quiser falar comigo, pode me chamar lá no direct. Eu respondo super rápido. Sou de relacionamento, né? Então, pode me chamar, a gente marca um café, eu explico melhor. E agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora, até o final do vídeo. E fala do seu podcast. Sim, também tem um podcast que é um hobby pra gente hoje, porque a gente não fala de profissão ali, a gente fala de assuntos diversos. Chama Blá, B-L-A-H, Entre Papos e Vinhos, tá no YouTube também. E também tem o Instagram, Blá, _Entre Papos e Vinhos. A gente toma um vinho
a gente abre um vinho. Eu falo que é uma desculpa pra gente tomar vinho nas quintas-feiras à noite. À noite, né? Que o nosso a gente grava de manhã, então fica Aqui foi difícil. café, mas eu amo café também. E a gente grava, é ao vivo, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube. E os papos são os mais variados possíveis, porque, de novo, é uma desculpa pra tomar vinho e bater papo mesmo, jogar conversa fora. Eu vou ter que discordar da Juliana, porque eu não preciso de desculpa pra tomar vinho. Eu fui restrito, né, pelo meu médico, restringido de tomar cerveja por 30 dias. Já venceu esse prazo e eu não voltei a tomar do mesmo jeito. Mas ele liberou o vinho e eu entrei pra esse mundo. É Então maravilhoso. hoje tenho aprendido mais, lido sobre o assunto, assinei umas revistas aí que recebe vinho Sim. e explica, enfim. Uma das grandes alegrias que eu tenho de fazer o podcast não é porque eu venho pra beber, ficar bêbada, mas é pra conhecer os vinhos. Então, Sim. a cada episódio, a gente tem um patrocinador que manda os vinhos pra gente e explica, né, o que é cada vinho. Então, a gente tem essa oportunidade de degustar, entender. É muito legal. Mas aí você vai ficar restrita, você não pode falar mal do vinho, né? É Já chato, falou? Já né? fez careta? Assim, eu acho que eu não tenho esse paladar todo pra entender quando é ruim, viu? Eu gosto de todos, não sei o que tá entendi. acontecendo. O tempo vem. É. Quero agradecer, Ju, obrigado por ter topado, participar, vir aqui, explicar. Eu sei que eu tirei você da zona de conforto, né? Porque geralmente eu tô do outro lado. Mas eu acho que é muito importante para todos entender um pouco mais do trabalho. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, o programa encerra aqui. Próxima quinta-feira, às 21 horas, terá um novo programa. Peço para você se inscrever, acione as notificações. No nosso canal, todos os dias, às 19 horas, tem um vídeo novo sendo estreado. E toda quinta-feira, às 21, o nosso podcast. Comenta lá embaixo, relações públicas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para esse tema. E siga também a Juliana nas redes sociais que a gente vai deixar aqui descritos. E peço para que você comente, mande esse vídeo para aquela pessoa que quer, que seria importante para ela ter uma relações públicas, que seria importante ela entender um pouco desse trabalho. Você, mãe, que acha que seu filho precisa de um RP, manda para ele, tá bom? E nos vemos na próxima quinta-feira. Um forte abraço. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem. E você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.